acompanhando as programações. Glória a Deus, irmãos. Amém? Olha para o seu irmão assim, irmão. Deus nada aí, irmão. Você está numa igreja. É pentecostal. Glória a Deus. De novo, olha para ele, irmão. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Você pode bater palma. Porque ele é pentecostal. Pentecostal é assim, irmão. A gente tem que fazer barulho porque o inferno tem que ver que aqui tem um povo sedento. Aleluia! Não tem nada contra os que fazem os cultos mais suaves, mas nós somos pentecostais. E pentecostal é a glória de Deus para este lugar. E Deus há de se manifestar em nosso. Você crê nisso, irmãos? Aleluia! Você tem que ir nesta noite. Deus vai manifestar o seu poder na sua vida. Você crê nisso? Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Por favor, lá no início, volta tudo lá atrás. Você está muito adiantado. O culto nem começou, já está na mensagem no final. Ó. Fica com o dedo controlado aí. Gênesis 4, 2. Vamos lá? Vamos colocar de pé. Esse ano eu vou no propósito com Deus de pregar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Livro por livro. Vamos ter uma revelação de Deus para cada um de nós, cada livro da palavra do Senhor. Amém? Todos acharam, irmãos? Gênesis 4, versículo número 2 é muito fácil, está logo no primeiro livro da Bíblia. Amém, irmãos? Não tem como você ter dúvida nisso. A não ser que você não trouxe a Bíblia. Porque crente pentecostal, de novo, crente pentecostal. Anda com a Bíblia. Diga para o seu irmão assim: cadê a sua Bíblia? Porque o pentecostal ele anda com a Bíblia de livro, de letrinha. Sabe por quê, irmão? Não que ele menospreze e diz que Deus não fala através da Bíblia online. Não é nada disso. Mas que o crente pentecostal ele apresenta diante do Senhor. Aleluia! Porque a Bíblia diz lá em Efésios, que diz a espada. Por muitos anos da minha vida, quando eu entrei na igreja, eu tinha vergonha de carregar uma Bíblia. Eu tinha vergonha das pessoas me verem indo para a igreja, porque eu andava com a Bíblia na mão. Comprei uma Bíblia pequenininha, para ninguém saber que eu estava indo para a igreja. Hoje muitas pessoas carregam um celular para dizer que carregam a Bíblia. Mas o mesmo celular que você vê a palavra de Deus é o mesmo celular que você joga, que você vê coisas erradas, que você abre páginas erradas, e uma fonte não pode jorrar duas. Olha para o seu irmão assim, entendeu? Porque você tem que andar com a Bíblia. Porque ela não se corrompe na sua mão. Que ela é mesma de ontem, de hoje e eternamente. No seu celular, eu não sei o que você faz. Mas a palavra de Deus, no livro sagrado, irmão, nada corrompe ela. Nada muda ela. Vai para o seu irmão assim, dá um glória a Deus aí. Deus está falando com você nesta noite. Porque o meu alvo é Cristo. Seu irmão assim, o meu alvo é Cristo. Eu não vim aqui olhar para você, eu não vim aqui para falar com você o que eu tinha que falar. Eu vim aqui para falar com você o que Deus tem para falar com você. Amém ou não amém? Voltando ao livro sagrado, ao livro da capa preta.
o mais sagrado da face da terra. Gênesis 4, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Guarda sua Bíblia no seu assento. Deixa ela aberta e ali no livro de Gênesis 4, 12. Fecha ela. Hoje ninguém vai fechar a palavra, só vai fechar quando for embora, dá um amém. Mas enquanto não der um amém, deixa a palavra aberta, viva dentro desse lugar. Bem, irmãos, feche os teus olhos, coloca a sua mão direita no coração, porque nós vamos atrair a atenção de Deus agora. Porque eu creio, irmãos, que a palavra já foi lida, mas a revelação não vem do homem, a revelação vem do trono do Pai. É Ele que vai falar comigo e com você nesta noite. E para isso nós temos que estar com o nosso coração contrito, o nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em teu nome Jesus Cristo, nós nos encontramos mais uma vez neste lugar. Nós nos reunimos, Senhor, para buscarmos a Tua presença, ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra que já foi lida aqui em nosso meio. A palavra é o próprio Deus que se faz presente em nosso meio. Nesta noite, Senhor, nós oramos para que haja a manifestação do Teu poder sobre nós, haja a revelação da Tua palavra em nosso meio. Deus, nós não viemos ouvir o que queremos, mas nós viemos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Usa Teu servo como canal, instrumento da Tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor e todo o poder. Diga! Amém. Olha para o Senhor onde você sentar, se prepara. Vai sentar dando glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como uma vida produz para o reino de Deus. Aqui nós temos aqui a palavra do Senhor que nós temos, que nasceu Abel, o caçulinha de Adão e Eva, o mais menino, mais novo. Caim nasceu e já começou a cuidar das coisas do seu pai, do campo, da lavoura. E quando nasce Abel ele tem uma afinidade pelos animais e passa a cuidar dos animais junto com a sua família. Era somente ele, seu irmão Adão e Eva, seus pais. Cresceram e foram se identificando para cada um naquilo que o Senhor queria com cada um deles. Diz a palavra que Caim foi lavrador, cuidou do campo, enquanto Abel foi pastor de ovelhas. Totalmente diferente, porém os dois no mesmo ambiente. Porque não tem como pastorear ovelha numa cidade, pastorear ovelha no campo. Não tem como cuidar de uma lavoura em um prédio, tem que ser do campo. Então os dois estavam vivendo no mesmo ambiente. Não é porque eles estavam no mesmo ambiente que eles viviam da mesma forma. Não é porque eles estavam no mesmo lugar que eles estavam fazendo a mesma coisa. O que significa? Olha para o seu irmão assim, hoje você está aqui. O céu pode ser igual, porém eu estou vendo diferente. Porque eu creio que Deus, Ele faz coisas extraordinárias para aqueles que andam altaneiramente na presença do Senhor. Porque o céu é o mesmo. Eu vou olhar para Ele como você não olha. Porém, a glória de Deus se manifesta quando nós olhamos para Ele com fé. Quando nós chamamos a existência de Deus para o nosso meio, aí o céu, ele desce para a terra e a glória de Deus se manifesta. Essa é a palavra de Deus que Jacó, como saiu da sua casa, fugindo do seu irmão, ele lá então colocou uma pedra como seu travesseiro, e à noite ele viu anjos subindo e descendo uma escada. Anjos que subiam, anjos que desciam. Por quê? O céu que Jacó via era diferente do céu que outras pessoas viam. Não é porque você está nesse lugar, não é porque eu estou nesse lugar, que a glória de Deus vai se manifestar de igual para mim e de igual para você. Porque Deus vai falar para mim de um jeito e vai falar para você de outro jeito. Porque você não é igual a mim e eu não sou igual a você, mas o nosso Deus é um só. E Ele vai falar da mesma forma da palavra, mas a
revelação que tem para mim vai ser diferente para você. Entenda isso. Diz o texto que ambos estavam diante de apresentar ao Senhor os frutos do seu trabalho. E a gente vê ali que Caim levou os frutos da sua lavoura e apresentou ao Senhor. Porém, Abel, ele separou as primícias do que? O que nasceu primeiro. O primeiro animal de maior valor. Diz a palavra de Deus, como ali Elias, ele chama Eliseu. Diz a palavra que Eliseu ele deixou a segunda junta de boi da sua herança. Ele abriu mão daquela herança. Ele sacrificou aquilo que era direito dele, porque era o segundo boi, era o melhor que tinha na vida dele. E para oferecer ao Senhor, seguiu o profeta. Diz a palavra de Deus que quando Davi ele foi oferecer ao Senhor uma oferta, ele foi comprar uma posse, um terreno. Aquela pessoa chegou para ele e falou assim: Davi, eu estou aqui no teu reino, te darei tudo que você quiser para oferecer ao Senhor. Ele disse: não darei ao meu Deus aquilo que não me custar. Então a gente aprende aqui que Abel ele oferece um melhor. E essa vida foi construída porque os seus pais erraram no jardim, foram expulsos do jardim, as portas do jardim fecharam. Mas Adão e Eva, eles passaram para Abel conceitos, verdades, experiência, comunhão, porque o que Adão e Eva viveram no jardim, não é porque eles erraram uma única vez que vai desconstruir tudo que eles viveram no jardim, mas tudo de bom que eles tiveram no jardim, eles levaram para apresentar para os seus filhos. Porém, a escolha de um foi diferente da escolha do outro. Ambos no mesmo lado. Não mudou nada, né? A casa é feia. Ambos estavam na mesma casa, os mesmos pais. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nos faz nos aproximar de Deus com as nossas escolhas ou nos afastar de Deus diante das nossas escolhas. E assim foi a vida desses dois filhos. Porém, Deus se agradou da oferta de um e da oferta do outro. Deus não se agradou. Isso então trouxe o que? Desconforto. Isso trouxe algo horrível naquela hora. Vejamos a palavra do Senhor. Que Abel ele viveu 53 anos, muito pouco tempo, mas o que ele produziu nesse pouco tempo que viveu foi de grandiosidade para o reino de Deus. Porque ainda que esteja morto, assim como o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, mas a história de vida de Abel até o dia de hoje é dita, é pregada, é falado em escolinha, em pregações. O que Abel fez até o dia de hoje se conta a melhor história, e o que Caim fez se conta a pior história. Então vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João 3,11, por favor. Abra comigo sua Bíblia, o livro de 1 João, lá no finalzinho, tá, irmãos? Agora você vai lá no finalzinho, por favor. Antes do Apocalipse, tá? É o João do Evangelho, mano. 1 João, cá. João 3,11, diz assim a palavra do Senhor.
mensagem que ouviste no princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram demais e a do seu irmão era justo. Olha só. Pode sentar. Lá em João, carta de João, antes da revelação do Apocalipse, João traz a revelação do jardim, dos filhos de Adão e Eva, e diz que Caim era do maligno, fruto da serpente, e as obras de Caim eram obras más, e as obras de Abel eram obras justas. Olha a diferença. Uma coisa a gente vai sempre entender. Sabe aquilo que nós deixamos como herança para as pessoas? Nós vamos deixar um rastro na vida das pessoas que nós conhecemos, ou nós deixaremos um legado na vida das pessoas. Muitas pessoas, elas quando são jovens, elas não se preocupam com o sentimento do outro, brincam o tempo todo com o sentimento do outro. Então namora aqui, então termina ali, então fica aqui, então separa ali. Muitas pessoas não se preocupam com o que falam. Isso? Muitas pessoas falam o que querem, não querem saber se vai machucar o outro, não se preocupa com o que o outro está sentindo, está se ferindo. Então nós podemos deixar um grande rastro na vida por onde nós passamos. As pessoas da sua família, quando você vai visitar, passar férias, já deve estar aí. Os filhos estão em casa, deixa. E às vezes fica na casa do tio, da tia, do avó, do avô. Aí o avô fica desesperado. Vem logo pegar esse meu neto, porque não aguenta. É mal criado, não respeita, faz o que quer. Então aquela criança, daquela família, trouxe o quê? Rastro. Mas quando é um filho obediente, um neto obediente, o avô, um tio, ele tem um prazer de ficar com aquela criança. Por quê? Traz o quê? Tranquilidade. Pede para tomar um banho, vai tomar. Pede para levantar, ele levanta. Pede para arrumar o quarto, ele arruma. Enquanto o outro é um avesso. E as pessoas hoje, elas querem pessoas que possam obedecer. E quem não obedece não é bem visto. Então, muitas das vezes, nós podemos deixar um rastro na vida. Ou podemos deixar um legado. Nunca esqueço do Daniel quando era pequeno, na casa da minha avó, bisavó dele, e lá, sentadinho na mesa, tinha lá com seus 6 anos, 7 anos. Sentou reunido lá com a família, com os meus tios, minha avó, meus tios, primos, e pequenininho. Todo mundo sentou para comer, todo mundo metendo a mão no prato para comer, todo mundo comendo. Vamos orar. Vamos orar, agradecendo a Deus para comer, com 6 anos de idade. Aonde eu ia, as pessoas, meus filhos diziam, seu filho, ele ora como come, né? Enquanto outros, na hora da comida, é como diz a minha farinha boca, e aí, o que você está deixando? O que você está deixando isso para outras pessoas? Porque a história de Abel, as obras que Abel deixou eram obras justas. Uma pessoa que deixou um legado enquanto viveu, enquanto as obras de Caim não eram iguais a essa. Segunda coisa que a gente vê, 2 Timóteo 1,5. Abra comigo, 2 Timóteo 1,5. Vamos lá em 2 Timóteo 5. Que além de ele ter boas obras, diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 1,5, diz assim: pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua alvoade, em tua meninice, estou certo que também
não existe em lugar nenhum um termômetro que pode dizer o tamanho da fé. Porque a fé é como um grão de ela é pequenininha, mas ela ser pequena, ela é tão poderosa, eficaz, para mover um monte de um lugar para o outro. A fé, a gente não pode discutir o assunto de fé, dizer que eu tenho fé e você não tem fé. Mas existe na Bíblia uma fé chamada fingida. Sabe aquela pessoa fingida? Quem conhece a pessoa fingida? Algumas pessoas conhecem alguém que é fingido, né? Finge que está doente, finge que está passando mal. É só as aulas voltarem dos filhos, das crianças, finge que está passando mal, finge que está com dor de barriga, finge que está com febre, dor de cabeça, só para não ir para a escola. Então, a gente vê isso acontecendo. Da mesma forma, certas coisas que acontecem lá na vida adulta, que a pessoa finge que está passando necessidade para chegar e ganhar um benefício, quando finge que está passando uma tristeza, uma história horrível para ganhar Bolsa Família, finge que mora num lugar onde não mora, dá o nome do endereço diferente, finge que não é casado, mora junto. Então existem várias situações que leva a pessoa para fingir. Só que Abel, ele não vivia uma fé com fingimento, era uma fé verdadeira. Enquanto Caim, ele fingia que estava sendo crente. O crente de aparência é só crente quando está na igreja, é só crente quando vai para o culto. Tem crente que nem mais está fingindo mais. Nós estamos vivendo uma época que nem está dando para fingir mais que é crente. Tem pessoas que não conseguem mais nem fingir que é crente, que está tão descarado que não dá mais para esconder que não é mais uma fé verdadeira. E aqui a gente vê que quando a nossa vida é dirigida com fé, não encontrando dificuldades de ofertar então, a fé é a certeza das coisas que não, mas que são o quê? Para confessar. A irmã pegou aqui no ofertório da oferta da viúva, a fé daquela mulher é ofertar tudo que ela tinha, porque ela estava usando a sua fé, não olhando para o que haveria de acontecer ou o que haveria de suprir, mas ela simplesmente fez com fé. Essa é a fé que Abel demonstrou diante do Senhor, aonde a fé, mesmo nos momentos de dificuldades, nós não vamos encontrar nenhum empecilho para ofertarmos ao Senhor. O que é ofertarmos ao Senhor? É nos apresentarmos diante do Senhor. Como é que eu me apresento diante do Senhor? Como é que está o meu coração diante do Senhor? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Se buscar de quê? De todo o vosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se você busca o Senhor de todo o seu coração, significa o quê? Que nada que o Senhor lhe pedir será uma dificuldade. A Bíblia diz que Abraão foi considerado o pai da fé. E quando Deus pede a Abraão um propósito, um desafio, uma oferta, vamos dizer assim, humanamente falando, impossível de atender. Mas Deus olha para Abraão e diz: Abraão, tu me amas? E Abraão diz: sim, Senhor, te amo. Da mesma forma que Jesus, quando ressuscitou no terceiro dia, ele foi ter com Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, eu te amo. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Perguntou a terceira vez: sim, eu te amo. Da mesma forma, Deus lá pergunta a Abraão: Abraão, tu me amas? Pega então teu filho e oferece no holocausto. Demonstre o teu amor para o povo. Abraão não questionou. Abraão então o quê? Ele obedeceu. Porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E Jesus disse: e outro mandamento vos dou: amarás o
teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? O propósito de Deus. Então Abraão estava dizendo que ele amava Deus em qualquer coisa. E Deus deu para ele o filho dele, Isaac, e ele então oferece ao Senhor. E Deus então poupa o menino e diz a Abraão: agora, depois de tudo que eles haviam passado juntos, depois de Abraão abrir mão do meio da sua parentela, depois de Sodoma e Gomorra, da oração de Abraão para poupar aquele povo de Sodoma e Gomorra, de tudo que Deus havia feito com Abraão, de Deus levar Abraão para fora da sua tenda e mandar Abraão olhar para as estrelas e mandar ele contar a experiência de tudo que Abraão tinha com Deus. Porém Deus disse lá em Gênesis 22: agora eu sei que tu me amas. Só, olha como é que é uma coisa interessante. Porque em todo tempo Deus irá nos provar. Em todo tempo o Senhor irá nos provar se a nossa fidelidade a Ele é inquestionável. Assim como o amor de Deus para mim e para você é incondicional, a fé diante do Senhor ela tem que ser incondicional. Aí eu tenho fé, se isso acontecer. E se isso não acontecer, Ele deixará de ser Deus na sua vida? E se Deus te der, Ele continuará sendo seu Deus? Mas se Ele não te der, Ele deixará de ser teu Deus? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Pode acontecer, como pode não acontecer. Mas se acontecer, glória seja dada a Ele. A Bíblia conta a história de Jó. Ele disse: nu retornarei. Glória seja dada a quem? Ao Senhor. E a Bíblia diz lá em Jó 42 que Jó, quando ele passou a orar pelos seus amigos, disse a palavra que Deus mudou a sorte de quem? De Jó. E restituiu tudo que ele perdeu. Por quê? Porque esta é a maneira de apresentar-nos diante de Deus com a fé e oferecendo a Ele um sacrifício diante do Senhor. Assim como Jó sacrificava todos os dias pelos seus filhos, pela sua família, Deus não esqueceu do que Jó fazia. Da mesma forma que Abel estava fazendo diante do Senhor, mesmo que ele fosse morto, porque Deus poderia ter poupado Abel, porque diz a palavra mais à frente que Deus poupou Caim. Quando vieram matar Caim, Deus poupou Caim. Não. Por que Deus não pôde poupar Abel? Porque Deus usou a vida de Abel como um primeiro sacrifício para ser um modelo para as nossas vidas. Então, irmão, diga para esse irmão assim: não encontre dificuldade em fazer a obra de Deus. Não coloque dificuldade em fazer a obra de Deus. Porque muitas pessoas colocam muita dificuldade para fazer a obra de Deus. É calor, é frio, é chuva. A palavra do Senhor no livro de Atos, que o apóstolo Paulo diz assim: é em tempo e fora de tempo. É com chuva, é sem chuva. É com sol, é com sombra. Porque o que me importa é obedecer ao Senhor. Então entenda esse propósito. Hebreus 11:4. Abra sua Bíblia agora em Hebreus 11:4. Abel se tornou o primeiro homem a ser levado como fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda o morto fala. Mesmo ainda depois de morto, diz a palavra que ainda fala. Por quê? Porque ele fez algo, como diz a palavra do Senhor. O texto mesmo diz aqui em Hebreus 11:4. Porque ele fez algo
de excelente sacrifício. Olha para você, irmão, excelência. O que é ser e fazer algo com excelência? Existe uma grande diferença, né, de uma pessoa fazer e ser aprovado, mas de fazer com excelência e de ser aprovado. A prova do Enem está aí. Muitas pessoas passaram, mas poucos foram aqueles que tiraram 100%. Foram aprovados, mas quem foi o melhor aluno do ano? O de excelência é você, sabe, fazer aquilo de todo o teu coração, não murmurando, não porque meu pai está mandando, minha mãe está mandando, meu marido está mandando, minha esposa está mandando. Não, é fazer de todo o seu com excelência. Eu sempre digo uma coisa: eu nunca vou fazer algo para Deus, já que eu vou me colocar à disposição de fazer para o Senhor, por que não fazer o melhor de excelência? Por que não gastar o meu tempo com excelência? Pois para o meu Deus tem que ser oferecido ou eu vou fazer para Deus, vou fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, eu vou usar a pior coisa, a pior ferramenta, eu vou doar o pior ou vou doar o melhor. Então Abel me ofereceu algo de excelência. Excelente. É como você fazer na prova, o professor dizendo excelente. O professor sabe quando o aluno cobra. O professor sabe, conhece quando o aluno faz, porque ele conhece o assunto. Ele faz com excelência. Ele sabe que aquela prova, aquele aluno deu o melhor. Da mesma forma na empresa, com o patrão quando vê você trabalhando. Da mesma forma na igreja, com o pastor que você está debaixo da autoridade, com as suas lideranças. Quando alguém te pede algo para você fazer, você não faz murmurando, você faz com excelência. Já que eu vou fazer com excelência. Não é porque você está fazendo que você vai fazer de qualquer maneira. Já estou fazendo. Se quer melhor, pega e faz. Já ouvi várias vezes essa frase. Essa frase eu acho linda. Nos anos que eu tenho de igreja cristã, essa frase eu já ouvi inúmeras vezes. Por que você não pega e faz, já que você quer o melhor? Eu quero e falo, meu Deus. Se é desse jeito que a pessoa vê o melhor dela, deixa que eu faço. Porque se é com meu Deus, tem que ser com Ele. Se eu vou cantar com excelência. Se eu vou evangelizar com excelência. Se eu vou servir com excelência. Porque para o meu Deus, eu não posso oferecer aquilo que está sobrando da minha vida. Para o meu Deus tem que ser o melhor. Olha, Senhor, o que você quer o Senhor de melhor? É essa agora que você deu de melhor? Foi esse aleluia que você deu de melhor? Foi essas palmas que você bateu no ano novo, foi o melhor? Olha para o seu irmão assim, tem ainda melhor para você. Deus quer que você tire de dentro de você um melhor. Está cansado, mas dá o melhor. Está com sono, dá o melhor. Está com dor no corpo, dê o melhor. Porque para o nosso Deus tem que ser com Ele excelência. Qual era o alvo de Caim? Era arrogância? Você acha que ele era arrogante? Por ele ser o irmão mais velho? Muitas das vezes os mais novos sempre dizem que os mais velhos querem mandar nele, são arrogantes, querem ser meu pai, ser minha mãe, quem me manda em meu pai e minha mãe, porque o filho mais velho está sempre no lugar, às vezes, do pai e de uma mãe, não estão ausentes. O pai deixa os menores sob os cuidados de quem? Os maiores, os mais velhos. E aí tem aquele lugar que às vezes você quer conhecer alguém,
Olha para o seu irmão assim, quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Dê poder para ela. Dê para ela só uma tarefa para tomar conta. Um poder de tomar conta da vassoura. A vassoura. Não pode, só a vassoura, na mão da pessoa, com poder, se ela não tiver humildade, se torna a pessoa mais arrogante com a vassoura, enquanto aquela vassoura ela vai entrar nela e vai pular com a bucha. Será que Caim ele tinha amor aos bens? Porque a Bíblia fala que o dinheiro não é o problema. Trabalhar não é o problema. Eu trabalho dia e noite porque eu quero melhor. O apóstolo Paulo diz no trabalho dia e noite para não pensar em Deus. Paulo diz mesmo que o trabalhador é digno do seu. Paulo ensinou ninguém ser vagabundo. Trabalho não é problema na vida de ninguém. O problema é o amor ao dinheiro daquele trabalho. Por aquele dinheiro as pessoas não vão mais à igreja. Por aquele dinheiro as pessoas viram escravos de um trabalho. Por aquele dinheiro as pessoas perdem a comunhão. Por aquele dinheiro as pessoas dividem a família. Caim, naquela época, não havia moeda, nem dólar, nem euro, nem real. Naquela época não tinha banco. Mas que valor era aquilo tão importante para Caim, ao ponto de ele se indignar, porque Deus se agradou da oferta de Abel, do seu irmão, e não agradou a Deus. Não estava valendo ouro ali, não estava valendo dinheiro nenhum ali, não tinha dinheiro na mesa. Mas era o quê? O que estava por detrás daquele valor. O amor aos bens. Muitas pessoas não querem abrir mão do seu tesouro. A Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo nos ensinou: não acumuleis para vós outros tesouro nesta terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis para vós outros tesouro aonde? No céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Glória a Deus. Olha para o seu irmão assim: aonde está o teu tesouro? O tesouro de Caim, para ele, era muito importante. Talvez era pé de abóbora, talvez era o quiabo, eu não sei qual era a lavoura que ele estava cuidando. Mas ele não queria abrir mão daquilo. Era muito importante para ele. Talvez o seu tempo é tão importante que você não quer dar para Deus. Pastor, eu vou para a igreja, mas não tenho tempo para servir, não tenho tempo para ser obreiro, não tenho tempo para ser ministério de louvor, não tenho tempo para estar na escolinha. Pastor, quanto que é a oferta? Olha para o seu irmão assim: Deus, Ele não está preocupado com o seu dinheiro, Ele está preocupado com a tua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Porque o teu dinheiro não compra entrada no céu. Aleluia. Glória a Deus. Lembro de uma pessoa que a gente estava fazendo parte de um trabalho e ali tinha que doar para a cantina. Todos faziam parte da equipe, tinha que doar, comprar ali os ingredientes para fazer a cantina. E também tinha que estar na escala da cantina para trabalhar na cantina, para vender os salgadinhos, para juntar o dinheiro com um propósito. Nós tínhamos. Aí tinha um irmão que falou assim: eu vou dar o meu dinheiro, mas eu não vou trabalhar. Aí nós chegamos e falamos para ele assim: engraçado, teu dinheiro é diferente do meu. O mesmo dinheiro que você vai dar, eu vou dar. E que o outro vai dar igual o seu. A diferença é que nós vamos trabalhar e você está dizendo que não quer trabalhar. O que você está dizendo? Porque você dá o seu dinheiro, não pode botar a mão na coxinha, não pode sujar a unha, porque a unha é de porcelana.
Pastor, não me manda para a cozinha não, que eu não vou. Nem me pede para passar o pano de chão na igreja. No céu não vai ter nada disso. Tem pessoas que pensam que quando morre vai levar essas coisas. O caixão só dá para botar o seu corpo. Mas tem que ter gente carregando para botar lá dentro do túmulo. O dinheiro vai ficar. Pastor, mas a minha mãe eu vou botar no testamento que vai ficar. O meu dente de ouro também vai ter que entrar. Vai ficar um esqueleto. Ele não vai nem usar. Por quê? Porque é o amor aos céus. Tem que tirar as pessoas da mesa do rei. Olha para os irmãos, esteja na mesa com o rei. Será que era o ciúme? Talvez os seus pais, Adão e Eva, papai ficava mais Abel porque era o caçula. Porque o caçulinha às vezes, né, tem uma diferença, não sei. Lá em casa é assim. Tem 3 irmãs, a minha menor não tem muito essas coisas não. A nossa vida foi meio turbulenta. Mas em muitas famílias, o caçulinha é o caçulinha. É o melhorzinho, tem vantagem, né? Tem umas vantagens que o velho não tem. O que não fez para o mais velho quer fazer para o mais novo. Tem gente que é assim, irmão. O que não fez para o filho mais velho, porque passou no início do casamento, quando nasceu, aí não conseguiu dar para o mais velho, quer dar para o mais novo. Aí quer tratar o mais novo, o caçulinha, diferente. Talvez a Caim ficou com ciúme. E quando Deus então rejeitou a oferta dele e aceitou o seu irmão, pode ter entrado um ciúme ali. Porque o ciúme, irmão, ele cega a pessoa. Em qualquer relacionamento de um casal, se tiver ciúme, irmão, é um pé de guerra. A pessoa não dorme. Hoje a irmã estava lendo aqui os Salmos 4, o versículo número 5, que diz que dorme e logo pega no sono, acorda com o Senhor. E o 4:8, em paz eu me deito, logo pega no sono. Você imagina uma pessoa com ciúme, fica esperando o outro chegar para ver o celular, porque o outro vai dormir, e quando o outro não dorme, fica esperando dormir para lá catucar o celular, para ver se tem uma mensagem, o cara não vive. Pergunta para o seu irmão, o teu telefone tem senha em casa? A sua esposa, o seu esposo tem acesso livre ao seu celular? Os seus pais têm acesso ao seu celular livremente? Pastor, tirei. As pessoas têm que respeitar o espaço do outro. Quem tem medo, coloca assim. Antes de chegar em casa, está pagando tudo. Deleta tudo para ninguém ver. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a mentira, ela tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, a história vem. Porque diante do Senhor, nada fica em. Diga assim para o seu irmão: nada fica em loucura. Fala logo. Olha para o seu irmão: fala logo. Porque o ciúme é uma doença. Destrói casamento, destrói empresa, sociedades são quebradas, igrejas são divididas, porque a Bíblia diz que a casa dividida não subsistirá. A Bíblia fala em Amós 3:8: poderão dois andarem juntos se não houver entre eles acordo? Interrogação. Por quê? Uma pessoa com ciúme não tem acordo, é desconfiança o tempo todo. Ou você confia, ou você não confia. E quando se perde a confiança, deu ruim. O
até você voltar a demonstrar confiança novamente, é um processo muito lento. Então é melhor não quebrar a confiança. E você não quebra a confiança. A infidelidade, será que a infidelidade, porque você imagina, o infiel, ele fica insatisfeito com que o outro é fiel. Tem pessoas que vê a pessoa ofertando e dizimando, ele não faz, ele não dá o dízimo, ele não oferta. As pessoas trabalham, ele não trabalha e fica incomodado com o que ele está fazendo. Tem pessoas que se incomodam. Ah, por que você está fazendo isso? Eu quero. Mas para que você está fazendo isso? Eu quero. Você está dando dinheiro para o pastor? Parece ser louco, mas eu quero. Não é para o pastor, é para Deus. Quando você não faz, o infiel se incomoda com o fiel. Você parou para ver? As pessoas dizem que não existe fidelidade numa vida conjugal. Nenhum casal, pela sociedade, dizem que não existe fidelidade conjugal. Todo casamento haverá um momento, uma ruptura de infidelidade. Ninguém consegue manter uma vida conjugal até que a morte o separe. Olha para você, irmão. Na minha casa, porque a minha casa é blindada pelo Senhor. Porque na minha casa, diz a palavra de Deus, como lá no Egito, o faraó endureceu o coração, e Deus então ordena a Moisés dizer para Faraó que é se ele não liberasse o povo para ir fora do Egito, haveria uma última praga, a morte dos primogênitos. Todo primogênito de toda a casa do Egito seria morto. Porém, a casa daquelas pessoas de Israel que foi colocado o sangue nos lugares de sua porta, e quando a morte veio à noite, e quando viu sangue derramado na porta, ele não entrou. Mas a casa que não tinha o sangue derramado nos umbrais, a morte entrou e levou o primogênito. Foi o maior choro de todo o Egito, mas na casa dos filhos de Deus, a morte não entrou. Por quê? Porque Deus guardou. E hoje o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Olha para você, irmãos, tem marca de Cristo aí? Não deixe que o diabo se aproprie na sua vida. Qual é o alvo de Abel? Ser servo de Deus. Há uma grande diferença, irmãos, de servir e de ser servo. O servo, ele não questiona a quem ele está servindo. Ele está disposto a servi-lo em qualquer circunstância. Servo. Abel, ele decidiu ser servo de Deus. Porque naquela época não tinha um pastor. Naquela época não tinha um líder. Naquela época só era o pai dele, a mãe dele e o irmão dele. E quem falava com ele era Deus. Então ele servia a Deus diretamente. Era uma ligação direta com o Pai. E por isso ele escolheu em sua vida servir a Deus. Segundo, ser um adorador. A Bíblia diz, no livro de Mateus, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Os tais que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana diz: meu povo adora aqui, e de vocês adoram lá, onde deve adorar? E Jesus diz: haverá um tempo que não será aqui, não será lá. Haverá um tempo que o Senhor vai reunir a sua grande igreja, e os seus adoradores o adorarão em espírito
Olha para o seu irmão assim: você é um adorador? Porque um adorador ele não se preocupa com o tempo, com a hora, com a ocasião, porque o adorador ele está disponível para adorar. Sabemos nós que a obra de Deus é feita com ordem e decência, mas o adorador ele não interrompe um culto quando termina, quando dá um amém na igreja, porque o culto dele é todo dia, 24 horas. Ele é um adorador em casa, no trabalho, na igreja, na rua, no chuveiro, andando, caminhando, dormindo. Ele respira, porque o DNA dele é de adorar. O culto vai acabar, o adorador não acaba. Ah, mas só tem culto 2 vezes na semana, o adorador todo dia. Ah, mas se o pastor... É tempo faz tempo. Ele decidiu ser um adorador. Qual é a ordem de Abel? Ser comprometido com Deus. Ele não se comprometeu com o seu irmão. A Bíblia conta a história de José. Tinha seus irmãos e com certeza tentavam induzi-lo a mentir para o seu pai. José foi dito pelos seus irmãos como xixó, fofoqueiro, que falava demais. Nada poderia contar perto de José, porque José logo falava com seu pai. Porque José não era comprometido com a mentira, com as coisas erradas que os seus irmãos faziam. José era comprometido com Deus. Por isso os seus irmãos fizeram o que fizeram com ele. Jogaram numa cisterna, venderam ele. Mas José, por mais que ele passou todas as adversidades, assim como Abel era comprometido com Deus, ele chegou ao topo. Porque uma pessoa comprometida com Deus, pode vir circunstância que for na vida, pode vir as tempestades que forem na vida, a casa dele não foi construída na areia, a casa dele foi construída na rocha. Vento forte, tempestade forte, pode soprar o que for, mas ele está no Senhor. O culto pode estar bom, mas para ele está bom. O culto pode estar frio, mas para ele está quente. Mas não teve aquele louvor, mas teve o louvor querido do Senhor. Porque a pessoa comprometida com Deus, ele não vai para cá do Senhor para olhar o que vai acontecer, porque ele é a igreja, é ideal para a igreja. Quando ele entra, o fogo começa, e quando ele sai, ele deixa o fogo dentro da igreja. Ah, não é um fogo estranho, não, é um fogo pentecostal. É brasa viva no altar. Olha para você, irmão, você trouxe a lenha hoje? Porque quem é comprometido, irmão, ele é a lenha para queimar no altar. Porque o fogo não se apagava, era aceso continuamente. Quem é comprometido está aceso continuamente. O culto vai acabar daqui a alguns minutos, mas ele está comprometido continuamente. Ele não vai chegar em casa, não vai se preocupar com a Netflix, com o futebol, ele não vai se preocupar em ser um adorador. Glória a Deus. Por quê? Porque o seu comprometimento é com Deus. Vós estáis nesse mundo, mas não são deste. Vós sois o sal da terra, a luz deste. Fechando, Abel tinha uma alma apacentador. Ei, é uma grande diferença. O que a Bíblia diz? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Naquele grande dia o Senhor vai separar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os porcos. Haverá uma separação naquele grande dia. Mas a Bíblia diz que quem apacenta
atrai. Quem não apacenta, afasta. Então a gente observa que Abel, ele apacentava, ele cuidava dos animais. E ele, como diz a palavra, ele é pastor de ovelhas. E pastor de ovelha é aquele que se preocupa com o outro. A Bíblia conta a história de Davi, que mesmo cuidando das ovelhas do seu pai, não era sua, poderia ser sua dia que o seu pai morresse, e naquilo que dividia com seus irmãos, ele era o menor, talvez não ia sobrar nem nada para ele. E naquela época, o filho primogênito tinha direito a tudo, e o menor é o que sobrou. Mas mesmo assim, tomando conta das ovelhas do seu pai, daquilo que não era dele, mas ele, por ser um pastor, ele defendeu aquelas ovelhas como se fosse dele. As pessoas, elas esperam de você isso. Tem muitas pessoas que, ao invés de defender a outra pessoa, a ser justa, a ser correta, ao invés de ser justo e correto, está defamando mais o outro. As pessoas já sabem o defeito das outras, porque ninguém é perfeito. Ninguém aqui de nós é perfeito. Cada um de nós temos os nossos próprios defeitos. O apóstolo Paulo mesmo disse: ele tinha um espinho da carne, todo dia lutava contra aquilo. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, o Senhor disse para ele: minha graça te basta. Ele continuou e morreu com aquele espinho, porque ele não foi perfeito. Ninguém será perfeito. O único perfeito é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. O que vai adiantar, o que vai contribuir, nós falarmos o defeito do outro? Então, quando você apacenta, você acolhe, você traz para perto de você. A igreja tem que ser atraída por você. As pessoas têm que conhecer Jesus pelo evangelho que você vive no seu dia a dia. A Bíblia conta em Atos que aquela igreja ganhou a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque eram pessoas simpáticas. Você está num lugar com pessoas amarguradas, rancorosas, é muito ruim. Você está num ambiente que você fala com todo mundo, aquela pessoa não fala. Ah, pastor, mas eu nasci assim, tenho uma dificuldade, mas no mínimo se esforça para ser pelo menos educado. Talvez você não tenha esse traço de personalidade, extrovertido, mas pelo menos se esforça para no mínimo, bom dia, boa tarde. E quando você tiver uma visita na sua casa, não se esconda no quarto, não, é muito feio. A pessoa não sai nem do quarto para falar com um visitante. Ah, porque eu não gosto. Seja no mínimo educado, que você é um cristão e deve falar do amor de Deus. As pessoas vão ver você como os pequenos cristos. Então a gente observa que o apacentador, ele não está para fazer a confusão, levantar um barraco, destruir tudo, acabar com tudo. Ele está ali para construir, para edificar. E Deus nos chamou para isso, para construir uma história diferente desse ano. Deus nos chamou, e a visão que Deus colocou para nós nesse ano de 2024 é o ano de termos o nosso alvo como Cristo. E que você possa levar isso com uma bela evento. Concluindo, vamos estar de pé? Abel mesmo morto traz vida e esperança para o que estão vivos. A palavra de Deus tem que trazer esperança. Se você chegou aqui nesta noite, você que está acompanhando, assistindo esse culto, uma coisa nós temos que ter e sair dessa reunião com a esperança dentro dos nossos corações, porque a última palavra, irmãos, vem do Senhor. Eu creio, mas enquanto eu tiver esse momento com Deus, sabe, eu tenho que desligar essas coisas do mundo. Porque quando você está comprometido com essas coisas, a sua entrega está comprometida. Quando eu olho para as minhas dificuldades, quando eu fico olhando para os meus problemas, as contas, responsabilidades, eu não vou conseguir
colocar Deus em primeiro lugar no meu coração. A palavra do Senhor em Eclesiastes que atenta a todas as coisas, irmãos. E nesta noite, esse é o nosso tempo. São poucas horas que nós temos aqui. Você está tendo mais tempo lá fora do que aqui. Você está tendo mais tempo com os seus afazeres, com o seu dia a dia, com esse tempo reservado, sabe, para rasgar o coração, para levantar a sua mão, para abrir a sua boca e dar glória a Deus. Sabe, é um momento que nós temos que ter, sabe, especial. Então faça desses minutos que vão terminar esse culto, faça deles os melhores momentos desse dia de hoje. Feche seus olhos. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor.